that you hear me now. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Fala aí, galera do Fala aí, Bicho, um podcast de universitário para universitário. Bom, eu sou Guilherme Prado, à minha direita eu tenho aqui Gabriel Fonseca, à minha esquerda o Matheus Soares. Boa noite. A gente tem a Camilinha de produção, o Pedro Fuguto e o Pedro Valon no rádio. E por último, e o mais importante, o nosso queridíssimo convidado, vereador de São José dos Campos, médico, o pai do Matheus e o José Cláudio. Fala um aí pra galera, José. Opa, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, por estar dando essa oportunidade. A gente está conversando com vocês. É um prazer estar aqui. Vamos lá, responder as perguntas e tirar as dúvidas. Vamos embora. Não, o prazer é nosso. A gente que queria agradecer primeiro você estar aqui. Vim aqui na Univap, que inclusive é a Univap que está patrocinando esse podcast, tá? Univap, o seu futuro está aqui. Bom, e vamos seguir para a pergunta, Gabriel? Claro. José Cláudio, a gente sabe que você é médico, né, hoje em dia, mas da onde que veio essa vontade de trabalhar com isso? Rapaz, a medicina, ela apareceu na época que eu estudava no João Cursino, ali na Zé Longo. Eu sou nascido em Paraibuna, vim para São José em 1978 e sempre estudei a minha vida toda aqui em São José, no João Cursino. Eu tinha um grande amigo, João Carlos, um grande parceiro meu. Nós éramos do mesmo time, jogávamos no ataque. E o João tinha o sonho de fazer medicina. E o João falava, vamos ser médico? Falei, vamos ser ortopedista. Falei, vamos. Aí o João, foi para medicina e eu passei logo em seguida dele. E assim, o meu pai também sempre quis ser médico. Acho que foi meu pai e o meu amigo João Carlos que me puxaram para medicina. Pô, que legal. Da hora. Que legal essa história. Mas falando assim, a gente está num podcast universitário, você falou que passou em medicina, como que foi esse processo de entender que você queria medicina e passar em medicina, esse processo de passar, que a gente sabe que é muito difícil, né, para a maioria da galera, que tem que fazer um cursinho, tudo. Como que foi esse processo, assim? Pô, ainda mais para um cara que veio de Paraibuna, morou 12 anos na roça, aí veio para a cidade, estudei a vida inteira em escola pública, né? E assim, eu sempre, depois que eu escolhi mesmo pela medicina, e aí tem um fato interessante, que antes de passar a medicina eu fiz 2 meses de Direito. Nossa, eu caramba, tranquei a faculdade de Direito e fui tentar medicina. Aí eu fiz cursinho, fiz 3 anos de cursinho. Cara, eu não conseguia passar e aquilo lá me dava uma ansiedade enorme. E aí eu comecei para mostrar para meus pais que eu era capaz, eu prestava farmácia, prestava odonto, Caramba. passava em tudo, só não passava na medicina. Pau na medicina, pau na medicina. Caramba. Cara, aí, graças a Deus, no 3º ano de cursinho eu consegui passar. Aí também eu passei em 3 faculdades. Passei em Campos, passei no Rio, na Unirio, e passei em Volta Redonda. Pela proximidade de São José dos Campos, eu fiquei em Volta Redonda. Aí eu fiz a faculdade em Volta Redonda. Mas... nossa, o dia que eu abri o jornal e vi que eu tinha passado, meu Deus do céu, foi muita jornal alegria. ainda? Você viu? Não, na época, peraí, na época não tinha celular, na época era jornal, e você tinha que ver o seu nome e o seu número lá. Chegava tipo uma notícia de aprovados e aí... Era assim, ô Gabriel, você prestava a prova, aí eles marcavam o dia... dia 30 aí para ter o resultado. Você tinha que comprar o jornal no dia 30 e olhar o teu número. Detalhe, as cidades todas que eu passei eram no Rio de Janeiro. São José dos Campos só tinha uma banca, tinha jornal do Rio de Janeiro. Nossa. Caramba. Chamava-se Chamarela, lá no centro, perto da casa da minha mãe, onde eu morava com a minha mãe. Eu comprei o jornal, rapaz, a hora que eu vi, nossa Senhora. Deve ter dado uma felicidade. Pô, né, nossa, lembro como se fosse hoje. Total. Foi num sábado de manhã. Pô, que legal. Total. Não, é porque eu vejo que os meus amigos, assim, eles
tem inclusive isso que você falou. Há muita gente que quer cursar medicina, eles insistem em falar, não, mas eu já passei em odonto, passei em farmácia, passei em enfermagem e, cara, medicina, fica puxado para eles. Mas tem muita galera também que quer ir para outros países, né, agora cursar, então acho que tem bastante disso mesmo. E você vê o seguinte, né, na minha época, apesar de eu estudar a vida inteira em escola pública, mas a concorrência era um pouco menor do que era hoje em dia, né? E eu acredito que era um pouco até mais fácil que hoje em dia. Hoje em dia, apesar de ter mais faculdades, é mais concorrido. É mais concorrido porque tem muita gente que quer fazer, né? Então, tem. E eu acho que o acesso também ficou bem mais democratizado, né? A gente Ficou. tem talvez. Enem Ficou, aí, sim. tem diversos programas sociais. Questão então... da cota. Sim, eu sim, também tudo. acho. Ficou Então- democratizado e mais justo. Sim, com certeza. Não, total. E nessa questão que você falou que você sempre estudou em escola pública, em que ano mais ou menos você veio para São José com a sua mãe? Tô velhinho já, né, Eu nasci em 1966. Apesar do Nateus, eu tenho 56 anos, queria ter 55, mas ele não deixa. Mas aí eu morei em Paraibuna até 1978, quase 79. Aí mudamos para São José, eu, minha mãe e meus irmãos. Morávamos na região de São Dimas, e aí eu já comecei a estudar no João Cursino, 78 em ali diante. pertinho, né? Pertinho. E aí estudei no João Cursino minha vida toda aqui em São José dos Campos, né? E lá que Legal. peguei toda essa... Era um colégio muito bom, professores muito bons, entendeu? Deu uma bagagem legal. Depois eu fui buscar o resto no cursinho mesmo, né? Entendeu? Sim. Mas época boa, cara. Época boa? É isso que eu queria enganchar aqui. Como é que foi o período universitário? Se tinha muita festa? Como que era a parte de medicina lá? Porque a gente sabe que hoje medicina tem o Intermed, que tem vários jogos. Tem uma história aí interessante, né? Quando eu passei em uma cidade bem longe lá do Rio de Janeiro, cara, perto de Macaé. Agora fugiu o nome da cidade. Passei lá. Passei na Unirio, pela Sans Gran Rio, e passei em Volta Redonda. Porém, as cidades que eu tinha passado na primeira, elas iam todas começar a faculdade em abril. Só que Volta Redonda já tinha começado as aulas em março. Cara, aí apesar de Volta Redonda ser mais perto, para mim, né, por proximidade de São José dos Campos, fica 2h30 daqui, eu ia entrar com 1 mês de atraso na faculdade. Cara, eu cheguei lá na faculdade, falei, nossa, se é 1 mês de atraso, vai ser difícil de acompanhar essa galera. Mas eu cheguei, aí os caras começaram a me olhar e eu fui tudo de branquinho, né? Aí os caras, o único cabeludo era eu, todo mundo careca. Eu falei, vocês estão me olhando por causa de quê? Eu sou professor, rapaz. Sou professor. Aí saí correndo, não, eu sou calor. Cara, pegaram, quase cortaram a minha orelha. Nossa. Meu Deus. E aí eu, comecei lá, graças a Deus, me dei bem, fui bem nas notas, mas Legal. o primeiro ano era muita descoberta, né? Bioquímica, biofísica, anatomia, era muito legal mesmo. Mas a base mesmo. Né? Era muito gostoso. Tinha bastante festa, mas tinha muitas repúblicas, Puleiro dos Anjos, tinha várias repúblicas na cidade. Não vou falar o nome da minha, mas acho que a censura não permite. Mas assim, o que eu gostava, cara, era dos jogos. Os jogos Eu jogo. Você jogava algum esporte? E, cara, eu sempre joguei futebol, né? Da hora. Quando eu tinha a idade do Matheus e o peso de vocês, né? Eu era bem bom de bola mesmo, era bom. Só que os carioca, cara, me sacanearam muito. E eu estourei o joelho na chegada lá, então não me deram vaga no time do futebol. Só que eu jogava basquete e handebol. Aí eu fui titular do time de basquete e handebol. Da hora. Só que o basquete eu consegui ser tetra vice por Volta Redonda. Todas perdendo para Vassouras, que Vassouras tinha muita gente de São Paulo, do Sírio, do Monte Líbano. Nossa. E a gente chegou a ser tetra vice. Mas era muito legal, cara. Eu tinha uma rotina muito legal de estudar bastante. Segunda a sexta, muito estudo mesmo. Mas final de semana, festinha, jogos. E aproveitava, era uma vida boa. que a gente não é de ferro também, né? Com certeza. Tem que curtir. E a medicina, ela exige muito, né? As provas, né? Tem muita
muita matéria que pô, não tem como, você tem que ler demais, cara. Ler muito mesmo. Muita matéria decoreba também, mas não tem jeito, você tem que... E eu, graças a Deus, eu sempre fui bem estudioso mesmo, Caxias mesmo, entendeu? Legal. Mais hora de estudar, hora do futebol, hora do jogo do Corinthians, jogo do Corinthians, e hora de festinha, entendeu? Hora de festinha. Não, total. Eu perguntei também porque a gente tem atlética aqui na Univap, né? Então a gente vai para os jogos. E, pô, eu acho, tipo assim, eu fico maravilhado, sabe? Quando eu vejo jogos e ver a galera, a gente ganhando das outras universidades, tendo toda esse destaque, essa competitividade entre as faculdades, eu acho, nossa, eu acho isso muito legal. Meu, teve um jogo, tava nós, a engenharia. E, pô, faltando 10 segundos, a engenharia passou a medicina. Cara, aí o cara meteu uma bola pra mim. Na época eu não tinha 3 pontos. Os caras estavam 1 ponto na frente. Eu meti uma bola de longe. Tuf! Ganhamos o jogo. Ah, pulei no meio da torcida. Ô, época gostosa. Eu tenho até hoje fotos e medalhas guardadas. Meu caçula pegou todas as minhas medalhas. Mas eu tenho várias medalhas da época lá da faculdade. E eu, na faculdade de medicina, eu fui 2 vezes presidente do diretório acadêmico. Caramba. Acho que o gosto de política já veio desde essa época. Né? Desde a faculdade. Ganhei 2 vezes como presidente do diretório acadêmico e lá em Volta Redonda, a faculdade, tinha cantina, mas nunca o pessoal era meio assim, sonolento. No diretório acadêmico eu botei sinuca, pebolim, televisão, truco. Sinuca. Tá, Nossa, aí o negócio foi. Não né? botou cerveja porque não podia, né? Não podia, eu expulso. Mas foi muito legal, cara. Olha, uma época legal mesmo. Eu fiquei em Volta Redonda 4 anos e meio, depois eu tive que fazer 1 ano e meio de internato no Rio de Janeiro, Sim. no Gafreguinle, que é o Hospital de AIDS do Rio de Janeiro, até que a mãe do Cazuza manteve por muito tempo. Fiz 1 ano e meio lá, já direcionei a minha vida lá para cardiologia. Legal. Depois que eu terminei, aí eu tive que fazer residência, aí prestei prova para residência. Interessante, para residência eu passei na primeira, não fiquei 3 anos batendo na cabeça, não. Caramba. Passou de primeira. Passei para residência, Legal. sim. Só que eu fui dispensado do trabalho militar para fazer medicina. Quando eu me formei, cara, os militares me chamaram para pagar 1 ano de militar. Aí, os caras queriam me mandar para Manaus. Eu falei, pai, tô morto. O que eu vou fazer em Manaus? Que Eu mal isso? sei. Não sei nem pegar revólver. Aí o pra meu caramba. pai era amigo do brigadeiro Ferola, aqui do CTA, chefão da aeronáutica no Brasil. O brigadeiro deu umas ligações lá, conseguiu me colocar no Rio de Janeiro, no HFAG, no Hospital da Aeronáutica, para mim ficar pagando meu serviço militar lá. Aí eu fiquei 1 ano no Hospital da legal. Aeronáutica, Fazendo- já fiz 1 ano ali de cardiologia, antes até da residência. Então, fiquei 1 ano prestando serviço militar como 2º tenente, eu era tenente da aeronáutica. Porém, nós tivemos 3 meses de treinamento militar em Barbacena. Aí eu fui para Barbacena, aprender a atirar, usar metralhadora, ir para o mato, Caramba. acampar. Meu Deus. Pedro, não sei se vocês são jovens, o recruta zero, eu era o recruta zero, fazia tudo errado, cara, entendeu? Mas fiquei lá 3 meses pagando, lá em Barbacena. Aí voltei, aí fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, fazendo o meu ano de aeronáutica e já em cardiologia no Hospital Gafreguinle, que é um baita hospital no Rio de Janeiro. Certo. Depois terminei, aí sim eu prestei cardiologia, passei no Unicor e fui embora do Rio para São Paulo. Entendi. E você tinha falado que com seu amigo vocês tinham combinado de fazer ortopedia, né? Ah, mas daí cara, coração na faculdade, conheci um professor, Dr. André. Aquele professor, cara, me virou, velho. Eu amava ele, meu mestre mesmo. Aí eu fui para cardiologia. Aham. Tá? Foi uma paixão mesmo que você gostou Foi, da área. não, de cara, Pô, entendeu? que legal. Cara, E legal. sou cardiologista, né? Sim. Fiz residência em cardiologia, mas eu tenho 2 especialidades, viu? Sou cardiologista e intensivista, eu faço UTI também. Ah, é? Mas a residência médica, o título, que depois que você termina a residência tem que prestar um título. Título em cardiologia, o reconhecimento é em cardiologia, tá? Pô, eu acho legal isso que você falou também, porque o professor, ele tem muita influência na nossa vida, né? Querendo Total. ou não, assim, cara, eu tenho um professor de direito que me dava aula e ele, assim, mudou a minha cabeça completamente. Eu tinha aula no ensino médio, que eu fazia técnico de administração e aí tinha direito do trabalho, né? Sim. E aí, cara, a minha vontade de política,
de querer entender sobre os assuntos mudou completamente por causa desse professor. Então, tipo, eu acho muito legal falar isso Sim, mesmo. com certeza, porque eu acho que, óbvio, né? Muito da educação da gente vem de casa, dos pais, da mãe, dos irmãos, da família. Mas a gente, sempre me espelhei muito nos meus professores, desde a época de João Total. Cursino, professores que eu tinha maior orgulho e sempre eu me mirei muito no professor, sempre os meus heróis, cara, foram meus professores, entendeu? E se a gente está onde a gente está hoje, é porque alguém ensinou, você não chegou aqui de graça. Sim. Totalmente. Então, eu devo muito aos meus professores e reconheço isso, entendeu? E agradeço muito por ter chegado onde eu cheguei, porque alguém me ensinou. Não, totalmente. Acho que muito válido. Eu tenho uma pergunta, você quer perguntar? Não, alguma pode coisa? falar. A gente sabe que hoje em dia, né, no mundo tecnológico, assim, a gente tem muita informação na nossa mão e a gente consegue, assim, tô precisando de um médico, vou pesquisar no Google, vou pesquisar se alguém, né, tem alguma referência Tem e tal. a telemedicina também agora, né? Exato. Então, eu queria saber, hoje em dia, como que você conquista os seus pacientes? Você tem uma relação com as redes sociais ou você é mais por indicação? Como é que funciona? Rapaz, olha só, eu fiquei muito ligado em rede social, mesmo uns 3 anos para cá, que Sim. o Instagram, Face, tal, a gente usa mais, agora o WhatsApp e tal. Mas, assim, a minha carreira médica, né, ontem eu estava, antes de dormir, eu estava pensando um pouco na minha vida, e vou fazer 30 anos de formado agora em dezembro, e eu tenho orgulho de ter sido diretor de praticamente todos os hospitais de São José dos Campos. Caramba. Fui diretor da Vila Industrial, fui diretor da Santa Casa de São José dos Campos, fiquei ali por 22 anos, fui diretor do Hospital Pio XII. Ah, então agora que você tem a sua clínica, Sim, né? não, tenho há mais de 20 anos. Fui diretor das UPAs, diretor de saúde de São José dos Campos, diretor da Santa Casa de Paraibuna. Aqui em São uma José eu só não bagagem fui diretor boa. do Policlin e do Vivale. Aham. Mas eu Caramba. fui diretor de todos os hospitais da cidade. Sou responsável pela emergência da Santa Casa de Jacareí. A minha clínica eu tenho desde 99, 2000, tem uns 25 anos mais ou menos, Certo. a clínica Nefrocor. Mas a melhor, óbvio, né? Vocês são mais expert que eu e hoje em dia você tem a rede social para isso, mas o médico, eu acho que a melhor propaganda da gente é você atender bem uma pessoa e aquela pessoa te recomendar para outra. Passei ali com o doutor Gabriel, o cara é bom demais, o cara é atencioso, o cara bota a mão, Sim. o cara examina. Aí aquele fala, a minha vida foi assim. Hoje eu tenho quase 13 mil pacientes na minha carteira de São José. Caramba. E 7 mil em Paraibuna, dá 20 Legal. mil. Mas assim, óbvio, você usar a internet, hoje a Graziela, minha filha, ela toca a internet, ela faz lá propaganda, eu escrevo bastante coisa no Insta, eu posto bastante coisa de medicina, isso ajuda, mas sinceridade, porque da época que eu venho foi mais o boca a boca mesmo, Sim. a boa impressão, eu acho que tudo, o professor, o médico, tudo, cara, é aquele, vai naquele cara que aquele cara é indicação, bom, né? é indicação. Sim. A minha o boca a carreira boca é foi muito feita forte. pela indicação. Todos os médicos que eu fui foi por indicação também. Indicação, Exato. indicação. Geralmente Entendeu? é assim. O pessoal, quem que você passa? Com quem que você passa? Ou fui num médico bom, isso aí. Exato. É E aí a indicação. galera vai A indicando. carreira do médico, quem faz é a sua clientela. E quando eu fazia residência no Unicórnio, em São Paulo, um dia, quando eu estava lá, eu gostava muito de uma recepcionista, ela falou, doutor, o senhor quer pegar nome, o senhor não chegue atrasado. Não chegue atrasado do teu consultório, de detalhe. Ganha a enfermagem. Ganhar a enfermagem é o que vai... eu, cara, nunca chego atrasado, nunca atraso em plantão, nem na minha clínica. Sim. Converso e sacaneio e brinco com a faxineira até o dono do hospital do mesmo jeito, entendeu? Legal. Brinco com todo mundo, trato todo mundo igual, sou parceiro da enfermagem. Aliás, estou lutando pelo piso da enfermagem. Pô, E legal. Nossa, a muito gente constrói a vida assim, cara. Eu acho que é passando uma boa imagem, as pessoas falando de você, entendeu? Não, eu acho que é extremamente importante a gente tratar todo mundo bem. A minha mãe sempre fala isso. Desde da tia da limpeza, da faculdade, porque uma hora você vai precisar deles. Certeza. É legal você colocar um sorriso no rosto de uma pessoa, né? Claro. Que tá trabalhando, enfim.
Então, isso é uma lição que a minha mãe sempre me passou também. Cara, você andando pelo hospital e na Câmara, seja onde for, quando você chega numa pessoa que trabalha e tem um salário menor, você dá uma atenção, você dá um abraço, até mesmo no consultório, eu sempre dou um abraço, um aperto de mão, ou num dos pacientes mais idosos, um abraço, cara, isso daí você ganha a pessoa. Sim. Então, esse é o que vai te fazer conhecido e vai te fazer crescer, entendeu? É isso, entendeu? Acho que não tem muito segredo, entendeu? É a simpatia, a comunicação, se comunicar, né? E o que você falou, tem um sorriso no rosto. Sim. Totalmente. Isso é muito totalmente. importante mesmo. Mas é legal que você falou que você, mesmo com isso, você ainda atua também nas redes sociais. Acho que isso é algo bem legal mesmo. Acho que deve ter bastante influência dos filhos aí. Com certeza. Nas redes sociais, né? Tem jeito, né, cara? Entendeu? Eles, quando eu pego uma foto deles e eu faço aquela foto horrorosa, e posto, só tomo O terror do adolescente. Já era. Não, mas a minha mãe é desse jeito também. Quando eu era um pouquinho menor, né? Ela adorava postar um monte de foto no Facebook, né? Porque o Nossa, Facebook sim. tava bombando. E aí todos os meus amigos iam lá comentar, eu ficava, mãe, pelo amor de Deus, não posta essa foto. Mas, pô, mas acontece, eu acho que... E é legal também, porque agora eu vejo aquelas fotos e eu uso como lembrança. Ficava tipo, olha como eu era 5 anos atrás, 6 anos atrás, olha aqui como eu era estranho, tipo... Sim. Se eu pegar uma foto do meu filho mais velho e postar como ele era há 15 anos até, ele me quebra. Pô, pai, eu lembro, mó cara de boa. Fala, meu, tá de boa, rapaz. Tá tranquilo, pô, tá tranquilo. Acho que tem que saber levar, né? Muito legal, muito legal. Muito bom. Gente, vocês estão sentindo um cheirinho de esfirra aí? Eu Tá tô, bom, hein? Tá bom, né? Tá Camille, bom. você não quer pegar essa esfirra pra gente? Só não abusa da esfirra, não. Cuidado com o colesterol. Gente, rapaz. lembrando Ai, aqui ó. que Cuidado com o colesterol. Temos um médico aqui. Mas lembrando aqui que o Habib's está patrocinando o nosso podcast Fala Aí Bicho, tá? Então, o conceito novo deles é chama todo mundo e vem comer um Habib's. E aí a gente já vai puxar o nosso primeiro intervalo. Vamos pra música. Pedrinho, pode soltar aí. Just like animals, animals like animals, moles. Baby, I'm so what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. But we get along when I'm inside of you. Yeah. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely. But I get so high when I'm inside of you. Yeah, you can start over, you can run free.
Amor, pega o shampoo do Rafinha, por favor. Mas, amor, não sei qual é o shampoo dele. É o vermelhinho. Meu shampoo é o vermelhinho, serve também como sabão, ele cuida dos cachinhos e seu cheirinho é muito bom. Ah não, amor, pode ser o verdinho mesmo. Tem certeza, amor? Sim, esse é pra cabelos claros. Meu shampoo é o verdinho, serve também como sabão, ele é pra cabelos claros e seu cheirinho é muito bom. Amor, não esquece do shampoo do Jupa, o dele é o azulzinho. Meu shampoo é o azulzinho, serve também como sabão, ele não arde os olhinhos e seu cheirinho é muito bom. Beating hard, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
E voltamos com o nosso podcast Fala aí, Bicho, o podcast de universitários para universitários. Deu pra comer? Deu a pausinha pra comer a esfirra do Habib's? Esfirra do Habib's. Tava boa? Não, Zé? maravilhosa. Maravilhosa. R$19,90. A gente comprou essa caixinha aí. Vem super 10 tranquilo. esfirras. Vem 10 esfirras, né? Sim. E, pô, depois do rolê, se tá lá às 6 horas da manhã, se quiser dar uma passada no Habib's, eles vão estar abertos, vai te atender. Sim. Eles estão lá 24 horas. E vamos voltar pra cá, né? Vamos voltar pro foco? Vamos, foco. A gente sabe, né, que você entrou pra política. Eu queria saber mais, conhecer mais como chegou essa ideia pra você, da onde que surgiu esse interesse em entrar pra política. Por que não... Só seguir na medicina? só seguir na medicina, enfim. Eu queria Sim. saber também um pouquinho da influência da medicina na política, assim. sim. Porque você falou que é muito do boca a boca, da galera Sim, sim. compartilhando. Então, saber um pouquinho disso. O meu pai, em Paraibuna, ele foi vereador por várias vezes, 5 ou 6 mandatos, várias vezes presidente da Câmara de Paraibuna. Meu irmão também, Clovinho, foi 2 vezes vereador em Paraibuna. Então, acho que o sangue ligado à política já veio desde essa época aí, de acompanhar o meu pai, o meu irmão. E eu sempre gostei de política também, sempre acompanhei. Desde a época da Direta Já, eu sempre acompanho a política. Legal. E aqui em São José dos Campos, desde 2012, eu fui candidato em 2012, Certo. eu fiquei como suplente, assumi algumas vezes, depois de 2016 eu tive 3.784 votos, não me elegi, e aí na eleição de 2020 eu me elegi, 3.754 votos, me elegi pelo partido, PSDB, e hoje eu sou vereador aqui da cidade. Fui 2 vezes candidato a deputado, na primeira tive 6.000 votos, na segunda 12.000 votos, deputado federal cresceu não consegui ficar eleito, mas acho que a trajetória veio do acompanhamento com meu pai, com meu irmão mesmo. Legal. E assim, a história, né, da medicina, o fato de ser médico, e eu trabalhei muito em hospital público, fui diretor do Hospital Municipal por 5 anos, então a gente via muitas dificuldades, Imagino. principalmente na área de câncer, aqui em São José dos Campos. Então eu sempre quis entrar na medicina, na política para tentar direcionar mais um olhar para a área de saúde e conseguir. Estamos lá hoje fazendo um trabalho bacana, né? Pô, legal. Que legal, legal. E por que você escolheu o PSDB, assim? Por conta de família? Não foi. Na verdade, eu fui candidato em 2012 pelo PSB. Aí eu fiquei como suplente. Depois, em 2016, eu disputei pelo DEM. E para deputado federal, nessa época eu estava no PV e o pessoal da prefeitura, um vereador juvenil aqui da cidade, me convidou para ir para o PSDB. E eu sempre batia na trave, cara. Primeira votação minha eu tive 2.700 e burdoada. Na segunda, 3.784. Mas o partido não fazia o voto necessário. Você não faz voto E mínimo, quando né? me convidaram para ir para o PSDB em São José sempre foi um dos partidos mais fortes. Forte. Hoje, em São José dos Campos, ainda é um partido forte. Então, É o mais forte, eu acho. é o mais forte, que tem mais vereadores. Então, eu falei, pô, eu vou PSDB, mas eu só vou brigar, só vai ter gente grande lá. Tinham 5 vereadores na época, ex-vereadores, e eu. Eram em 10 caras potentes de voto. Caramba. E eu consegui me eleger no meio dessas feras todas aí. Mas, assim, a escolha do partido foi mais porque eu sabia que ali eu teria uma boa chance. E o PSDB, na vida política que eu acompanhei, na época minha, de jovem, tudo, o Montoro, o Covas, o Alckmin, foram pessoas que eu acho que fizeram um bom trabalho. Em São José dos Campos, o Emanuel Fernandes teve um trabalho maravilhoso. Hoje, São José dos Campos tem uma aprovação, essa cidade forte, pujante, muito por conta do trabalho do Emanuel Fernandes e depois do Eduardo Cury. Então, essas pessoas me estimularam muito. O Emanuel Fernandes é um cara que sempre pregou honestidade, entrou honesto, saiu honesto da política. Então, isso daí que me levou para o PSDB. Pô, que legal. Eu perguntei porque o meu pai, ele sempre foi PSDB roxo, né? Ele já saiu para candidato a vereador, mas não quis seguir carreira. E sempre foi por muita influência dos meus avós, assim. Tava todo mundo muito ligado com Coimbra. Acho que naquela época tinha bastante isso da galera interligar, assim. E
ir direto para um lado, né? Sim. E, cara, achei legal ver que você foi por questão estratégica mesmo. Não, primeiro foi estratégia mesmo. É, Né? total. E segundo que o PSDB, historicamente, sempre teve um nome muito bom Muito forte. e pessoas que eu admirava. O Emanuel é um deles. Uhum. E como que você viu a polarização, assim? Tipo, porque a gente vê uma queda do PSDB grande Sim. depois de 2018 para frente, assim. A polarização, até a eleição do Bolsonaro e do Haddad, antigamente era PSDB e PT, Sim. né? Uhum. Depois, cara, com todas aquelas histórias de mensalão, petrolão, de todos aqueles lão que tiveram, e o Aécio Neves se afundou aquilo lá respingou muito no PSDB. Eu acredito que aquilo lá respingou bastante e enfraqueceu um pouco o partido. Depois teve a questão da pandemia. E na pandemia, eu acho que o governador de São Paulo, o Dória, ele teve alguns acertos e alguns erros. Os acertos por estimular a vacina, que é a ciência, tal, mas aquela história de trancar o povo em casa, fechar comércio, aquilo lá deu uma repercussão muito negativa para ele e respingou demais no PSDB. Além do que, o país se polarizou entre uma direita radical e uma esquerda radical. E acho que essa ideologia dos dois lados é que dominou. Então teve um PSDB enfraquecido e dois lados extremamente radicais que dominaram e deu no que deu, né? Aí ganhou o Bolsonaro, teve 4 anos aí de mandato, com acertos e erros, né? A questão da pandemia também, eu acho que acabou punindo ele, né? E então isso daí trouxe essa polarização para essa outra eleição que o Lula ganhou. E hoje o país ainda continua polarizado. E eu acho que daqui ainda vai continuar ainda direita e esquerda ainda polarizando. Não, eu acho que o que me deixou assim mais chocado com a polarização, eu acho que é a distinção que a gente teve em debates políticos. Então, quando a gente tinha PSDB e PT, era uma coisa muito mais... Cara, o que eu vou fazer para a educação? O que eu vou fazer para a segurança, para a saúde? E aí a gente tem uma polarização extrema que vira de... Aquecimento global existe, a gente não pode ter demarcação de terra, tem indígena que está morrendo, sabe? Então, eu acho que essa parte me pega bastante, assim, dessa polarização. Eu acho que, com certeza. Eu acho que também o que puxou muito essa polarização no Brasil foi a questão dos Estados Unidos, o Trump, né? O Bolsonaro, ele puxou muito a questão do Trump para cá, então isso daí veio muito para cá, essa disputa de direita, de esquerda, então isso daí veio bem forte. A eleição passada foi uma eleição extremamente pesada. Se você direcionava para um lado, você apanhava de uma metade, direcionava para o outro, você apanhava de outra metade. Várias brigas em famílias, em amigos, e não deveria ser assim, né? Não, Cada um segue o caminho que quiser, pô. Vota em quem quiser, tem a ideologia que quiser, faz o que quiser, tem que se respeitar. O problema é que não houve, né? Tiveram muitos problemas. Porque até então era assim, né? Até então era, você quer votar em um, quer votar em outro, tá tranquilo. Né, o que tinha mais de discussão, assim, era do que um faria melhor do que o outro, exato. E não essa questão da sua ideologia contra da outra pessoa, assim, o que você pensa contra o que eu penso. Assim. A eleição da Dilma com a Aécio, os debates eram muito nisso, o que um fez, o que o outro fez, o que deixou de fazer, e corrupção. Falava-se muito corrupção naquela época. Sim. Depois, não, a coisa se polarizou em ideologia de gênero, de religião, de cor, de raça. Aí bateu nisso, entendeu? E aí polarizou demais nessa questão. Entendeu? Mas na minha visão, assim, foi ali na eleição da Dilma e Aécio que começou mais essa polarização. Foi essa divisão, foi sim. Porque ele não aceitou muito bem o resultado, ele teve essa guerra, né? Essa guerra. E desde essa época também começou uma política de desconstrução. Em vez de você falar do que você quer fazer ou das suas propostas, não, vou falar o que não presta no outro candidato para queimar o outro candidato. Então, sempre isso. Foi muito feio. Essa eleição passada foi muito feia. Vinha o lado do Lula, detonava o lado do Bolsonaro. Vinha o lado do Bolsonaro, detonava o lado do Lula. Você fala, meu Deus do céu, quem presta nessa história? Parece uma briga de pai e filho, assim, né? Não, Pô, muito eu feio. tô fazendo ali. Isso foi muito chato mesmo. Não, foi bem complicado. E como que vocês, o PSDB, se viu perdendo um pouco o protagonismo político, assim? Assim, em termos de Brasil, né?
Perdeu, realmente. Ainda conseguiu, se eu não me engano, ter 4 governadores, né? O Eduardo Leite, Recife, Mato Grosso Mato Grosso, né? São estados importantes. Sim. Fizeram poucos deputados, poucos senadores, né? Então, a nível nacional, o PMDB realmente, o PSDB, está se reerguendo, reconstruindo. E em São Paulo também. Em São José dos Campos, o PSDB ainda é um partido muito forte, apesar de ter tido um racha aí, que quando o ex-prefeito Felício colocou como candidato a governador, ele saiu do PSDB e foi PSD. E levou grande parte do grupo do PSDB com ele e com o atual prefeito para o PSD. Depois ele se tornou candidato a vice ao lado do Tarcísio. E isso teve uma divisão muito grande no PSDB local. Mas o PSDB local ainda ficou com 4 vereadores, apesar de perder o Juvenil para o PSD, ficou com 4 vereadores. Hoje tem o presidente da Câmara, que é o Roberto do Eleven, e ainda tem nos nossos quadros Emanuel e Cury. Sim. Entendeu? Então, ainda em São José dos Campos, ainda é um partido Muito forte, com uma história muito forte, com o Emanuel aí com uma história muito boa e com o Eduardo Cury com uma história muito boa. Então, acho que em São José dos Campos, o PSDB ainda é um partido muito respeitado, com um nome muito respeitado, entendeu? E eu me sinto bem lá onde eu estou, entendeu? Me sinto bem mesmo. É importante a gente falar hoje que os 4 vereadores do PSDB local também, 2 fazem parte da base do governo, que é o Roberto do Eleven e o Renato Santiago. E 2 são oposição ao governo, que sou eu e a Dulce. Nós somos oposição ao atual prefeito. Mas uma oposição também branda, sem radicalismo, entendeu? Se é coisas boas, a gente vota a favor. Se é coisas que nós não concordamos, nós votamos contra. Mas a gente tem que... Sim, eu Democracia, acho que, né? Democracia, eu acho que o partido em São José está bem. Sim. Em São José está muito bem, mas acho que a eleição foi um pouquinho abaixo do que vocês esperavam ou não? Para presidente, total. Para presidente, para governadora. Foi assim. terrível, pô. Perdemos, quantos anos? Mais de 30 anos aí, perdeu o Estado. Né? O Rodrigo Garcia tomou um couro. Nem para o segundo turno foi. Nem para o segundo turno foi. Não soube fazer estratégia, porque a estratégia dele foi errada. Ele foi atacar o Haddad em vez de ter atacado o Tarcísio e feito e enfraquecido o Tarcísio. Ele deixou o Haddad para o segundo turno com o Tarcísio. E sendo que ele menosprezou o Tarcísio, porque o Tarcísio era uma força emergente. Sim. Entendeu? Era uma força mesmo. Então foi um erro total de estratégia. Até porque é um público bem parecido, né? O Sim. Tarcísio e... Como é que era o nome dele mesmo? O Dória? E o Dória. Não, são aí mais ou menos são de direita, né? Sim. Então, no Estado, nós perdemos o governador, diminuímos bastante a bancada. Federal, nós perdemos muitos deputados, senadores, enfraqueceu bastante o partido. A nível municipal, ainda é muito bom o partido, né? Mas a nível nacional, estadual, realmente diminuiu absurdamente. Eu acredito que possa até recuperar e crescer de novo, entendeu? Porque eu acho que vai ter uma lacuna. Existem pessoas que estão cansadas de tanto radicalismo. Mas o Eduardo Leite, ele que é o presidente nacional, ele vai ter que fazer um trabalho muito bom no Rio Grande do Sul e vai ter que fazer um trabalho muito bom para reconstruir o PSDB. Sim. E a curto e médio prazo é muito difícil, porque a próxima eleição está polarizada, com certeza. Vai estar polarizado. E tem questão também do fundo eleitoral, né? Que diminuiu um pouquinho aí. Bastante, enormemente. E aí teve muita... Eu achei também que, tipo assim, eu ouvi muita gente falando que o PSDB ia acabar, que é uma galera para um partido, para outro partido, mas também não é assim, né? Não vai. Em São José dos Campos, a ideia do partido, e eu sou muito amigo do presidente, nós trabalhamos muito junto, o José Melo. Em São José dos Campos, o PSDB vai ter um candidato para a próxima eleição para prefeito. Nós temos nomes bons, o do Emanuel, o do Cury, o da Dulce Rita, tem o Renato, que apesar de ser da base do governo, é um amigo, um parceiro, é um bom nome, tem o meu nome, temos vários nomes no partido, que a gente pode ter um candidato bom. A ideia, o sonho é ser o Eduardo Cury, o candidato apoiado pelo Emanuel, entendeu? Mas eu não posso falar pelo Eduardo Cury, qual é a vontade dele. A vontade hoje do PSDB é ter um candidato em São José dos Campos. Total. Brasil, aí é outro problema. Vamos focar na nossa cidade. Vamos começar pelos cantinhos. Vamos aí. resolver a nossa cidade. Não, totalmente. Eu tenho uma dúvida. Como que você consegue
administrar o lado político e o lado médico, assim, como que funciona E o lado isso na pai sua também, vida? né? Tem tudo E muito. do lado corintiano. O lado corintiano também. É doideira. Eu trabalho... A Câmara Municipal, as sessões de Câmara são todas terças e quintas. Uhum. Então, você passa terça e quinta à tarde e a noite toda. Hoje eu saí lá da Câmara, era 7h30, foi cedo, porque Aham. tiveram projetos polêmicos. Mas, normalmente, a gente chega lá 1h30, 2h da tarde, sai 9, 10 horas da noite, terça e quinta. Nossa, é puxado. Toda segunda e quarta eu passo pela manhã na Câmara. E nas segundas e nas quartas-feiras eu costumo fazer visitas e um final de semana fazer visita nos bairros. E eu tenho 5 assessores, 2 concursados, 7 assessores. Legal. E um desses assessores, todo dia ele pega o carro e sai pela cidade, nas 4 regiões, procurando problemas. É rua para arrumar, é mato para capinar, é lâmpada para trocar, visitar o hospital, visitar a UPA. Nós temos uma assessora de saúde que ela visita as 44 UPAs da cidade para a gente ver o que está bom, o que precisa melhorar, precisa melhorar. Certo. Então, a gente faz uma fiscalização bem grande mesmo na cidade. Se tem que apontar problema, a gente aponta. Se tem projeto bom, a gente vota a favor. Hoje teve um projeto muito bom do prefeito, votamos a favor, que é instalação de parklets em áreas de estacionamento na região central para estimular mais o comércio. Votamos a favor, entendeu? Sim. Então, mas fazemos uma fiscalização bem grande Legal. do governo, que a função de um vereador é fiscalizar, Justamente vistoriar essa. Uhum. e fazer leis. É isso. O vereador, ele não constrói prédio, não constrói casa, não faz rua, não é. O vereador fiscaliza e propõe leis. Essa é a nossa função. Pô, legal. E você mostra esse tipo de trabalho que vocês fazem, assim, em rede Aí social? eu uso muito a rede social. Aí É bastante. isso que eu queria perguntar Bastante. mesmo. é. Instagram, Face, bastante mesmo. Entendeu? A gente tem o nosso site do nosso gabinete, também bastante coisa Eu no vi site. hoje lá. Nós trabalhamos bastante, exploramos muito mesmo a rede social. Não, legal. É porque, assim, uma coisa que eu sinto um pouco de falta dos vereadores de São José é esse contato com a galera mesmo. É ir lá no buraco de chão mesmo e falar, pô, isso aqui tá errado, a gente tem que mudar isso. E o contato com as pessoas, né? E, pô, achei muito da hora que você faz esse Sim, trabalho Você assim. faz exatamente isso. Né? Eu tenho eu acabei pegando um segmento aí da saúde e do servidor público municipal, que é o trabalho mais forte meu mesmo. Questão de saúde, servidor. Só que a periferia de São José dos Campos, região, por exemplo, Jardim do Lago, Capão Grosso, Canindu, Zona Norte, essa região é uma região totalmente diferente de onde a gente mora aqui. Sim. Urbanova, Aquário, Centro. Então, é uma região que precisa muito do apoio do vereador, precisa muito de um trabalho de rede de esgoto, de asfalto, Sim. de problema. Por exemplo, a região do Jardim do Lago é uma região um bairro na região leste em que tem um problema que a construção da via Cambuí assoreou, entupiu muito o rio e precisa fazer um desassoreamento, porque quando chove, aquilo lá inunda o bairro inteiro, entra água nas casas. Então, nós fizemos vários pedidos para a prefeitura para fazer um trabalho de desassorear o rio Cambuí, né? Então, esse é um trabalho bem forte que a gente faz aí, Certo. né? Junto com a vereadora Dulce. A vereadora Dulce faz um trabalho enorme nessa região. Então, assim, o vereador, ele tem que fazer, ele tem que sair, tem que ir para os bairros. Tem. Não ficar só ali na Câmara, na sala com ar-condicionado. O cara tem que ir para a rua. Isso eu faço alguns dias na semana, final de semana. E é legal, sim. Eu gostei, entendeu? Eu acho isso Pretendo bem legal disputar mesmo. mais uma eleição e só também. Eu sou vereador Sim. uma vez, mais uma e acabou. Mas- Que eu acho que é o que deveria ser. Vereador poder se reeleger 2 vezes só. Sim. Porque tem uns aí que fica 10. Vereadora Pois é. Amélia está indo para o 10º mandato. Nossa, Vereadora Dulce Dulce, também. 7º. Nossa. Vereador Walter, 7º. São Tem uma ótimas galera que pessoas, fica, sim. bons vereadores, mas eu acho que tem que rodar, gente. Tem que mudar. Essa ideia de rotatividade tem que ser assim. Aham. Aí vai, pô, o cara com 2 mandatos de vereador, ou ele vai ser deputado, ou ele vai ser prefeito, Sim. ou vai ser outra, mas, pô, não dá para ficar Na mesma posição. fazer uma sempre. profissão, vereador virar Sim, profissão. sim. Não Mas é acho que profissão. aí entra também muito na questão da política, né?
ela é muito bem votada, eles são muito bem votados, e aí eles puxam muita gente, né? Às vezes Sim. eles entram e ficam nisso, porque eu sei que... O problema, cara, é que o que eu acho que dá o ruim da política brasileira é que é o seguinte: se você for trabalhar na Prefeitura de São José dos Campos ou na Câmara Municipal, você tem que ter um curso superior, senão você não é contratado ou não pode prestar o concurso. Sim. Porém, o vereador ou o deputado pode ser analfabeto. Entendeu? Então não dá, cara. Eu acho que tinha que ter, para o cara ter um cargo público, ele teria que ter um curso superior, seja vereador, deputado, governador, e ele teria que ter uma outra profissão. Sim. É isso que faz os problemas. Você vê a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, todos aqueles escândalos de rachadinha, Sim. entendeu? Por quê? Porque lá no Rio é o complicado. político, ele tem, na minha opinião, ele tem que ter, ele tem que ter uma profissão, e a política tem que complementar a vida dele, mas não viver da política. Sim. O problema é que muita gente no Brasil vive da política. Sim. E aí que acontecem as coisas erradas. Entendeu? Eu estou na política, mas a política representa uma pequena parte do que eu sustento a minha Sim, família. com certeza. Então eu não preciso de viver da política. Eu vivo para a política, para Sim. fazer a boa política. Mas muita gente não vive do salário da política. Óbvio, o cara é governador, presidente e prefeito não dá. Ele vai ter que só fazer aquilo mesmo. Agora, vereador, deputado, esses caras poderiam ter uma outra profissão Sim. e ter uma... Mas não, a grande maioria vive exclusivamente da política. E aí é que é o ruim, na minha opinião, entendeu? Aí é que as coisas não Não, faz acontecem total como deveria sentido. acontecer, Faz total entendeu? sentido. Uhum, sim. É porque eu falei disso da questão de puxar votos, né? Porque acho que tem muitos partidos aí que não conseguem, você mesmo falou que mudou para o PSDB por questão disso. Tem muitos partidos que não conseguem eleger um bom candidato, né? Por exemplo. Não tem. Teve uma candidata do PSOL. É, do isso, PSOL. Teve isso. A Quase Jéssica, 6 né? mil. Jéssica. Teve quase 6 mil votos. Aliás, ela estava na Câmara hoje. Teve quase 6 mil votos. Não elegeu, porque não atingiu a cláusula de barreira, né? Entendeu? Aí ela não entrou. O partido também moscou um pouquinho ali. eu Não, achei. moscou bastante. Porque, já sabe que a regra é essa, vai cair uma só. Não dá certo. Não teve dá. muito jeito. Ninguém vai chegar. A Dulce teve uma época que ela teve 10 mil votos, mas não teve mais na última, teve 8.500. Né? Hoje, um vereador, para se fazer sozinho, ele tem que ter 15 mil votos. É Ninguém muita tem coisa. isso aqui em São É José muita dos coisa. Campos. É impossível. Então, um exemplo que eu sei que fez política bem, apesar de eu não gostar muito do partido, foi o Tomás, né? Do Novo. O pessoal sim. do Novo, eles Sim. conseguiram... Montaram uma chapa boa. Montaram uma chapa boa e foram fundo. E acho que é isso que falta um pouquinho. E também, eles né? têm um trabalho, o Outro lado. Tomás Henrique, toda aquela galera do Novo, eles têm um trabalho muito forte em rede social também, né? Então eles fazem um trabalho muito grande e isso daí repercutiu muito na votação deles. É, repercutiu bastante. O meu irmão, ele é filiado do Partido Novo. Ah, sim. Sim. Totalmente oposto, né? Eles trabalham muito a questão da rede social, da comunicação. Eles trabalham muito bastante. bem isso. Trabalham. Exato. Trabalham isso bem que eu queria conversar também, porque a gente sabe que hoje em dia tem esse marketing político, né, tá crescendo bastante. E eu queria saber como que foi a sua campanha, se você investiu nesse lado do marketing também, como que foi, se você tinha uma agência que você contratou. Não, eu, na verdade, todas as campanhas minhas, elas foram muito... eu apostei muito no visual. Uhum. Porque hoje, agora, no ano que nós estamos, daqui por diante, eu acho que a rede social vai tocar muito. Sim. Porém, quando você vai em regiões mais da periferia de São José dos Eles Campos, não têm acesso. Né? não tem tanto acesso. Exato. Então, o visual, ainda uma bandeirada, uma placa, um Isso adesivo chama no muito. carro, chama muito. Então, a minha Bastante. campanha saia toda da minha cabeça mesmo. Hoje eu tenho um marqueteiro que trabalha comigo, Sim. um cara formado em publicidade e tal, e que me ajuda demais. Mas na época da campanha não tinha, até porque não tinha como eu manter isso, entendeu? Sim, com certeza. Mas todo o desenho da minha campanha, a gente ia fazer a bandeirada em várias ruas aqui de São José dos Campos, vários sinais de trânsito, adesivo no carro, visitas nos bairros, reuniões nas casas, muitas e muitas e muitas reuniões, 40, 50, 10. Se tivesse 2 pessoas, eu ia lá falar das minhas ideias, entendeu? Pô, Então eu que fiz legal. uma campanha muito discursando, com muito visual, acho que o visual é muito importante. E na rede social também, Sim. na época eu trabalhei muito com Face na campanha passada. O Face é muito forte. Ainda né? exato. Só que eu acho que para essa eleição o Instagram vai ser o foco. O foco. É? O foco. Vai Eu mudar? acho que sim. Eu acho que daqui por diante, por enquanto, o Instagram ainda vai dominar muito. E você acha isso bom? Eu penso igual você.
Eu acho, viu, Você cara? acha que tá melhorando? Você acha que... Eu acho, poxa, eu acho que o pessoal do Instagram discute melhor, né? Um pouco melhor, Sim. entendeu? É menos radical, entendeu? Acho que as ideias ali fluem melhor. Entendi. no Facebook é uma coisa bem mais, né? Sei mais lá. aberto. É meio, assim. na veia ali, né? Entendeu? É diferente. É diferente. Acho que Então, o público-alvo do Facebook também é mas diferente. para a né? próxima campanha, que eu pretendo ainda disputar mais uma, e a última minha, eu vou mesclar muito. Mais rede social, Sim. mais o visual. Não Também, deixo de lado, não. Tem Entendeu? que fazer os dois. Eu acho que, Tem que fazer. que é um caminho que vai que mudar, fazer. mas tem que estar continuando fazendo. Só que eu acho, cara, que esses 4 anos meus de vereador, eu perdi alguns apoios, até pelas posições que eu adotei na eleição passada, mas eu Sim. ganhei muita coisa. Eu consegui alcançar muito servidor público municipal, na questão do apoio ao servidor, Sim. a classe da enfermagem, a periferia de São José dos Campos. Hoje eu acho que eu consigo me eleger com uma boa margem de votos na eleição Sim. passada, porque cresceu muito o meu leque, entendeu? Graças a Deus consegui fazer um trabalho legal. Eu não sou aquele vereador que fica trocando lâmpada o dia inteiro, fazendo, arrumando quadra, porque eu Sim. acho que não é essa do Aham. vereador. Não, mas não é isso O mesmo. vereador é participar da vida das pessoas, trazendo leis que melhoram, fiscalizando, cobrando o poder público, Sim. entendeu? Então, eu trabalhei muito nisso. E na questão de saúde também. Aham. Nossa, papo de política dá uma sede, né? Dá. Mas é gostoso, cara. Não, é uma Olha, delícia, eu adoro. eu convido vocês aí uma quinta-feira ou uma terça-feira na Câmara, assistir uma sessão de Câmara, assistir um pinga-fogo, Vambora. ou assistir um debate. Ou eu fecho. Pô, Não, vambora. é bem interessante E mesmo. vocês vão- pode entrar? É aberto? Pode, a gente libera lá para vocês. Legal, pô. E é muito legal assistir, Não, entendeu? Total. Os debates são muito, muito acalorados mesmo, entendeu? Mas lembrando aqui, galera, que a gente vai tomar uma guaranita, tá? Refrigerante daqui da região, que é feito com água mineral. Uma delícia, eu adoro. Quer um pouquinho? Eu aceito um pouquinho. Essa tem história, hein, rapaz? Essa tem Coisa boa. história, né? Essa com Essa é pastelzinho. coisa- só não abusa, mas é coisa boa. A Nossa. minha mulher adora tomar a guaranitinha dela Eu tenho que tomar uma guaranita E com, com a- com pastel de feira. e com a pizzazinha, então aí... Nossa, o meu é com pastel de feira. É, o Pastel- pastelzinho de Pedir um feira. pastel de feira tem que ser guaranita. Não Sim. Então pode vai ser em refrigerante. Paraibuna, no pastelzinho do Manezinho. Meu amigo, você vai... Lá é bom e barato. isso Lá é é bom. Bom e barato. bom e barato. Não, mas total. E falando em Paraibuna, você nunca pensou em ter a carreira política lá? Cara, eu disputei uma eleição lá de vice-prefeito e perdemos na época, entendeu? Mas eu disputei uma só de vice e perdemos, e aí eu vim embora para ficar para a política de São José dos Campos mesmo. Lá em 2008 eu fui candidato a vice e desisti, entendeu? Eu tinha participado com meu irmão uma vez também, mas não rolou não. É mesmo? Não. Hoje, a população de Paraibuna me encontra na rua, pede, pô, doutor, vem ser candidato, mas aí não dá, né, cara? Hoje eu tô com a vida toda, tenho meu consultório em Paraibuna, toda sexta-feira atendo meus pacientinhos de Paraibuna, nunca deixei, tem 30 anos que eu trabalho como médico naquela cidade, mas a política já deu, né? Sim. Agora nós vamos mirar mais um mandato aqui em São José, e aí também aposentar na política também, que tá bom, já vai dar para ter feito bastante coisa já. Pô, bem legal. E Não, lá em Paraibuna, você tem uma fazenda lá, não? Tem um sítio, Um sítio. Portal Bom, dos sítio Peixes. bom lá. É. Legal, Bom, caramba. rapaz, lá é Uma bom. vontade de ir pro sítio, pô. Vamos lá, meu amigo. Agora tem um chalezinho lá, entendeu? É verdade, A Matheus última falou vez a do gente Chalezinho, chalezinho. estamos alugando um chalezinho, estou construindo um arvorismo. Vai ficar bem bonito com o arvorismo. Caramba, que legal. E Tem vou- o lago tem lá, um vai lago. atravessar o lago, o arborismo? Não, vai fazer pro a lado lateral. esquerdo, né? A lateral do lado, do lado direito para quem vai lá para cima. Ah, certo, certo. E na lateral do lago, nas árvores lá, eu vou interligar 5 árvores e vou fazer alguns kitnets no meio lá daqueles eucaliptos lá. Pô, entendeu? muito legal. Para investir mais nessa parte aí de hotelaria, de alugar chalé. Mas lá eu tô falando pro Claudinho e pro Matheus tocar, para deixar vocês é que vão tocar, meu.
Se eu for médico, diretor do hospital, que eu sou diretor da Unimed, Caramba. vereador, pai, corintiano, vou terminar. Aí não não dá tem tempo de fazer nada. Frio, gelado, não dá. Não, mas ó, infelizmente nosso tempo já tá acabando aqui. Primeiramente, queria agradecer você ter vindo aqui com a gente. Foi muito legal o papo, acho que fluiu super legal. Com certeza. Tirou todas as dúvidas que a gente tinha aqui em questão de medicina, questão política, que eu gosto mais de política, particularmente, vou falando. Mas brigadão mesmo por ter vindo, acho que foi super válido, assim, trazer você pro podcast. Muito obrigado Concordo, pelo muito convite. obrigado. Foi um prazer enorme participar aqui na Univap desse podcast. Falando em Univap, lembrando que a Univap está patrocinando esse podcast, tá? Univap, seu futuro tá aqui. Isso, e eu conheço a Univap de longos tempos, fiz 2 meses de direito na Univap. É mesmo? Tem total meu os, apoio. Os de direito que você fez foi 2 aqui. vezes, Foi aqui. Aqui, lá né? no centro. Comeu uma pizza gostosa, né? E uma guaranita aí também, Guaranita, da hora. lembrando Muito da obrigado, guaranita. um papo Lembrando muito da gostoso. Quando precisar, me chama. E vão lá na Câmara obrigado. conhecer um dia vamos lá sim. do Legislativo. A gente tá bom? tem que ir na câmera e ir pro sítio de novo, né? Ô, boa. Então é isso, galera. Obrigado Muito por ter obrigado. assistido, ouvido o nosso podcast aí do Fala aí, bicho, né? Uma ótima noite pra geral. Agradecer também o professor Marcelo, que está aqui com a gente. Ele que realizou todo esse projeto com a gente. E é isso. Aí. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you